Ejaculação precoce, às vezes as pessoas, os homens se antecipam, né? É nervosismo? O que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é aquele homem que ejacula fora do seu controle. Ele perde o controle, o autocontrole do momento da ejaculação e do orgasmo. Não existe uma definição muito clara com relação ao tempo, Zé. Muitos homens perguntam, mas doutor, eu ejaculo com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos quando eu inicio o ato sexual. Então isso é muito relativo, é muito subjetivo. Às vezes 5 minutos para um homem pode ser muito rápido, para outro homem pode ser um tempo satisfatório e suficiente para satisfazer ele e a sua parceira sexual. Então isso é algo muito relativo. Então a gente costuma definir a ejaculação rápida ou ejaculação precoce, aquele indivíduo que perde o controle, que ele ejacula antes do momento desejado. Ou seja, na maioria dos homens ele ejacula nos primeiros 2, 3 minutos que inicia a relação sexual ou até mesmo antes de iniciar o ato sexual ele já atinge o orgasmo e já atinge a ejaculação. Então isso causa uma grande frustração e uma grande angústia, não só para o homem, mas também para sua parceira que não fica satisfeita sexualmente. A gente sabe que milhões de homens são acometidos por ejaculação rápida. Diariamente eu recebo vários pacientes no meu consultório com esse tipo de problema e realmente é um problema que aflige muitos homens. E qual é a principal causa? 99% das vezes, a principal causa, a causa mais frequente, questões de ansiedade. Fatores psicológicos, ansiedade, estresse, preocupação, alguma crise conjugal, a própria crise dentro do próprio relacionamento, alguma crise financeira, qualquer fator externo, qualquer fator psicológico que afete deixe você ansioso no momento da relação sexual, pode desencadear um gatilho para ejaculação rápida. E muitas vezes acontece algo interessante. Quando começa a acontecer esse problema, o homem, antes de iniciar a relação sexual, ele já fica com aquela expectativa, ele já fica ansioso se no momento da relação ele vai conseguir ter um tempo mais prolongado. E o fato dele ter essa expectativa de desempenho, de ter essa ansiedade, como que vai ser daqui a algumas horas, ou seja, na hora que ele for ter relação, essa expectativa faz com que ele deixe ele mais ansioso, fazendo com que ele ejacule cada vez mais rápido. Então isso gera um ciclo vicioso, ou seja, a ejaculação precoce vai se agravando cada vez mais, ele vai ficando mais ansioso e isso gera um ciclo que a tendência é piorar cada vez mais o quadro desse paciente. Doutor, esse problema ele começa logo cedo. Às vezes a gente percebe que adolescentes já começam a ter esse problema. Sim, é relativamente comum na adolescência porque os homens estão iniciando a sua vida sexual. Eles têm aquela expectativa, ainda tem uma certa imaturidade com relação à parte sexual, então eles ficam muito ansiosos em satisfazer a sua parceira sexual, um certo domínio do seu corpo, não tem um domínio do controle da ejaculação, então é comum eles ficarem ansiosos no momento da relação. E essa ansiedade nos adolescentes atrapalha bastante e pode provocar ejaculação rápida, além de provocar também impotência sexual. Não é raro encontrarmos jovens, adolescentes saudáveis, que não têm nenhuma doença, nenhum problema, chegarem no nosso consultório com dificuldade de ereção, com impotência sexual. E aí, na maioria das vezes, a causa desse problema é realmente a ansiedade, que muitas vezes vem associada à ejaculação rápida. É muito comum essa associação de ejaculação rápida com impotência sexual, cujo o mesmo fator, a mesma causa é um só. É um só. A ansiedade e o fator psicológico que desencadeia os dois problemas. Um fator relacionado à ansiedade, aí pode ser diversos fatores. Então na adolescência é muito comum, no adulto jovem é muito comum, aquele homem que está ingressando no mercado de trabalho, aquele homem que tem uma carga de trabalho excessiva, uma pressão no trabalho, um estresse muito grande, a correria no dia a dia. Então esse estresse acaba afetando o sistema nervoso e deixando ele um pouco ansioso na hora da relação, ele não relaxa adequadamente e essa ansiedade é o principal gatilho para desencadear o surgimento de ejaculação rápida. E a gente comprova isso aí através de estudos científicos que realmente tem uma relação direta entre ejaculação precoce e ansiedade. A masturbação ajuda, a gente orienta algumas manobras, algumas dicas durante a relação sexual que ajudam autocontrole novamente da ejaculação. Isso é um processo lento e gradual, tá? Não é da noite para o dia que você vai voltar a adquirir esse controle. Algumas medidas durante a relação que ajudam. Por exemplo, a masturbação um dia antes ou algumas horas antes da relação sexual, ela pode ajudar nesse autocontrole, porque a masturbação ela diminui um pouco a sensibilidade do pênis na hora que você vai ter relação sexual efetivamente. Então, a masturbação, pelo contrário, não atrapalha, pode até ajudar e a gente orienta até os pacientes, tá? Um dia antes ou algumas horas antes da relação você pode se masturbar porque isso diminui um pouco a sensibilidade do seu pênis na hora da relação sexual. E existem algumas pomadas e alguns cremes, géis que podem ser aplicados na região do pênis que diminui a sensibilidade. Isso pode retardar um pouco o tempo de ejaculação e fazer
que você recupere o autocontrole. Geralmente, depois de 15 dias de tratamento, você já tem uma melhora considerável, já tem um resultado e o homem já percebe que está demorando mais para ejacular. O tempo total dura em média de 2 a 3 meses de tratamento, mas com 15 dias você já observa um resultado satisfatório. A tendência é ele ficar cada vez mais ansioso, porque ele fica preocupado com esse problema. E existe, além disso, a cada vez que se agrava o problema, a sua parceira sexual, a sua esposa, a sua namorada, acaba cobrando ele um melhor desempenho. E essa cobrança da parceira acaba piorando a ansiedade e fazendo com que a ejaculação precoce se agrave mais e ele ejacule cada vez mais rápido. E isso acaba piorando. Então gera um ciclo vicioso. Então é por isso que é importante também a compreensão e o entendimento da parceira, se entender o problema, entender o tratamento, que é normal que todo homem passa por isso. Então esse tratamento em conjunto do casal é fundamental para que a gente consiga um bom resultado e um bom êxito no tratamento. Pois é, e até mesmo porque é um assunto muito delicado, às vezes vira motivo de piadas, né? O paciente às vezes está em tratamento, às vezes a mulher nem sabe porque o homem esconde também. E aí se a companheira não tiver essa sensibilidade e essa cumplicidade, a palavra é essa, não vai ter tanto resultado de imediato. Agora, se os dois estiverem juntos, com certeza os resultados são mais rápidos. É importante falar também que eu já tinha falado, existe uma associação, muito comum você ter no mesmo paciente tanto ejaculação rápida quanto impotência sexual ou disfunção erétil. É muito comum essa associação, pessoal, porque quando o homem ele tem alguma ansiedade, algum fator psicológico, algum estresse excessivo, acaba desencadeando os dois problemas simultaneamente. Tanto a disfunção erétil quanto a ejaculação precoce. Tá? Então é importante fazer um tratamento combinado, por isso é importante nunca se automedique. Como é muito comum essa associação de disfunção erétil com ejaculação precoce, às vezes o homem ali nas preliminares, antes de iniciar o ato sexual, ele consegue ter uma ereção mediana, uma ereção não satisfatória, às vezes até o pênis flácido, mas o simples fato da parceira estimular, né, o seu órgão genital, fazer um pequeno estímulo, ele já desencadeia um gatilho para você ter ejaculação rápida. Então você pode ter em alguns casos uma ejaculação mesmo em estado de flacidez. Em casos mais graves da ejaculação precoce, um pequeno estímulo, um estímulo mínimo na região genital já desencadeia uma ejaculação e um orgasmo. Então isso pode acontecer, são casos mais avançados, são casos mais graves da ejaculação precoce que requer tratamento imediato. E nos homens adultos é normal você ter essa ereção matinal que a gente chama logo nas primeiras horas da manhã, devido ao pico hormonal da testosterona, que é o hormônio masculino, que acontece normalmente. Isso inclusive é importante a gente avaliar quando a gente faz uma investigação de disfunção erétil. A gente sempre pergunta se ele está tendo essa ereção espontânea e involuntária no período da madrugada ou durante o dia, porque isso ajuda a gente na investigação para identificar a causa do problema. Se não tiver, porque tem alguma coisa errada? Isso, se não tiver essa ereção espontânea, porque existem alguma coisa orgânica, alguma obstrução nos vasos sanguíneos, não está chegando sangue adequadamente na região do pênis. Isso é muito comum em pacientes mais idosos, diabéticos, hipertensos, que têm colesterol elevado, obesos, sedentários, ou seja, ele tem algum problema orgânico que está levando a uma obstrução sanguínea que não está chegando sangue adequadamente. Aí, nesses casos, esse paciente não tem essa ereção espontânea pela manhã. Então, isso aí faz parte da nossa investigação e nos ajuda a identificar a causa do problema. A mulher ela consegue ter mais de um tipo de orgasmo na mesma relação sexual, às vezes até de forma reentrante, né? Isso não é problema, até porque ela consegue continuar a relação e satisfazer o seu parceiro. Já o homem não. O homem, quando ele atinge o orgasmo, atinge a ejaculação, ele nesse período ele é seguido de um estado de flacidez peniana, e essa flacidez obriga o homem a dar uma pausa na relação sexual. E essa pausa é justamente a frustração da mulher, a frustração da sua parceira. Então, claro que depois de alguns minutos ele pode recuperar novamente a ereção e continuar a ter relação, mas de forma sequencial e reentrante o homem não consegue. A mulher sim, consegue. Então, cada um, existem algumas peculiaridades, algumas diferenças na sexualidade do homem e da mulher. A grande maioria dos pacientes melhoram depois de 15, 20 dias de tratamento e conseguem recuperar esse autocontrole da ejaculação e do orgasmo e trazer satisfação e qualidade sexual, não só para ele, mas também para sua parceira.